Desde os anos 1950, as modificações na estrutura da Brigada Militar foram constantes. Mas em julho de 1968, houve uma modificação significativa. As unidades passaram a ser chamadas de batalhões de polícia militar e não mais destacamento. De acordo com o tamanho da fração, eram nomeadas por companhia PM, pelotão PM, grupo PM e posto PM. Esse é um dos trechos dessa substantiva obra 12, Memórias de um Batalhão de Caxias do Sul, obra recentemente lançada aqui em nosso município e que traz ênfase a um repertório de mais de 45 anos de história do principal batalhão de polícia militar aqui de Caxias do Sul. E nós temos aqui a honra de receber no Café com Letras desta semana, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, os organizadores da obra, dispostos ali da esquerda para a direita, aqui no meu radar de visão e para vocês que nos acompanham. Agora já ex-tenente coronel Jorge Emerson Ribas de Lima, a pesquisadora Liane Bartelli e o pesquisador Charles Tonet. É uma honra tê-los conosco, dou a minha saudação. E de imediato eu fiz aqui uma leitura exatamente no ponto do livro, do capítulo Pedro e Paulo, que traz o conceito do trabalho em equipe da Brigada Militar, né? Os policiais que não são figuras isoladas, digamos assim. Então eu gostaria, ao mesmo tempo em que cada um de vocês já faz uma saudação, nós estamos em 3 entrevistados, que o Ribas desse ênfase, trouxesse luz ao processo de idealização da obra. As pessoas olham assim, o Exército, a polícia, enfim, não é tão usual acontecer essa recuperação histórica, e muito menos a própria comunidade abraçar essa necessidade, ou seja, o Ribas lançou a ideia, mas a comunidade de Caxias apoiou e quis também isso. Então eu gostaria, Ribas, dessa tua recuperação do projeto em si, e depois nós vamos então entrando no processo de pesquisa e na própria história do livro, aí já com a Liane e o próprio Charles. Pois é, Fábio. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, contando um pouquinho da história desse livro, dessa obra que é algo muito importante para o batalhão e acredito que também para a própria história do município de Caxias do Sul. Então, agradecendo e te saudando, também quero cumprimentar a Liane, foi uma grande parceira desse projeto desde o início. O Charles também, que além de parceiro, foi um verdadeiro irmão, ombreamos lado a lado, desde o primeiro momento. E o projeto ele surgiu, eu acho que foi quando o batalhão completou 40 anos, no ano de 2014, na verdade no ano de 2013, na véspera, nós tivemos uma conversa com o coronel Osmar, que era o comandante regional da época, e ele acabou fazendo uma provocação. Nós conversávamos seguidamente lá sobre o batalhão, sobre a história da brigada, sobre Caxias do Sul, e ele realmente fez uma provocação no sentido de que, em um determinado momento, nós fizéssemos uma reunião dessas informações, quem sabe através de um livro. E passou um determinado tempo, e em 2016, quando eu retornei ao 12º Batalhão, aí eu pensei em colocar em prática essa ideia. E pensei de que maneira. Eu disse, vou precisar me valer de alguém que realmente seja profissional na área. E procurei o Charles. E desde o primeiro momento o Charles não só aceitou ombrear conosco aí nesse projeto, mas realmente contribuiu, auxiliou e foi quem realmente deu alma e quem realmente deu vida ao livro. Nós do batalhão, eu na minha pessoa, simplesmente contribuímos em coletar algumas informações, mas quem deu realmente vida ao livro foi o Charles com a equipe, com a Liana, e começou nessa história. O senhor nesse período, Ribas, alternou momentos como comandante do batalhão, depois sai, depois retorna. Agora, por fim, até pouco mais de um mês, para quem está nos acompanhando, ou semanas, conforme o período em que o telespectador tomará contato com a entrevista, o senhor ainda era o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul, como tenente-coronel. Agora o comando está com
o também agora recém-nomeado tenente-coronel Emerson Birajara, né? E influenciou essa questão de organograma, de ser ou não o comandante? Isso teve alguma influência? Acabou sendo uma coincidência, né? Porque eu já estava há mais de 4 anos no comando, já havia permanecido 2 anos anteriores, 2012 e 2013, então já havia um bom tempo, né, nessa função, e eu entendi que era o momento de buscar outros rumos, né? E a rotatividade eu penso que ela é necessária, né? Tanto para as pessoas como para a própria unidade. Então, na verdade, acabou acontecendo uma coincidência. Eu decidi no início desse ano, no início de 2001, e independente se seria possível ou não a publicação do livro, eu acabei encaminhando meu pedido, né, para a reserva. E aconteceu essa feliz coincidência. De né? conseguir lançar o livro junto. Exato, ela acabou sendo publicado, né, sendo lançada praticamente no mesmo dia da reserva. Então, na verdade, foi uma coincidência que fechou meu ciclo no batalhão. Acho que foi uma contribuição muito importante que nós deixamos para a unidade e também para o município de Caxias do Sul. Agora, começando então pela Liane e já emendando com o Charles. Vocês recebem um projeto de pesquisa e quem for ler o livro, a Brigada Militar local aqui é impactada por um incêndio na sua sede em dado momento da história, e isso também traz dificuldades com relação à prospecção de documentos, organização de material. Vocês têm, então, todo esse trabalho de organização de conteúdo, de ir atrás das fontes documentais. O incêndio tem algum impacto nisso? Que outras dificuldades vocês conseguiram? Porque hoje, numa obra organizada, e nós estamos aqui tratando de quase 240 páginas, mais ou menos, é muito tranquilo, o sujeito folheia aqui, embora seja um livro denso, não é tão simples de folhear, mas é uma ótima leitura. Como que foi organizar tudo isso? Bom, escrever a história do livro do 12º Batalhão de Caxias do Sul, além de um trabalho, foi um presente. Mas a gente encontrou no percurso esses contratempos, como tu bem citou, que foi o incêndio. E sim, pelos registros que a gente tem, conversando com o pessoal que fazia parte da corporação naquela época, eles informaram que muitas coisas foram perdidas, tanto quanto documentos como objetos que fazia parte da corporação. Mas, olhando pelo outro lado, isso também deu a possibilidade do batalhão poder reconstruir a sua instituição da forma mais adequada para atender esses profissionais no ambiente, né? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação, Fábio, estar aqui convosco, com o Tenente-Coronel Ribas, com a pesquisadora Liane, e poder falar um pouquinho sobre essa obra, que realmente foi um orgulho para nós poder participar do projeto. E já emendando o que a Liane estava falando, nós nos baseamos em alguns documentos que existiam de posse do batalhão, né? Algumas caixas, e basicamente o esqueleto do livro se deu através de um livro histórico, que era na verdade uma anotação, né, à mão, né, dos principais fatos da história da brigada que estava no acervo. Né? Nós temos a reprodução de um documento à mão no livro. Sim, aí a ata, né, de fundação do batalhão. Que Aos também poucos tinha lá. eu vou pedir que a nossa equipe vá mostrando e depois até recuperaremos na própria edição, mas eu vou folheando na medida em que tu citas isso aí. Podes continuar. Então, assim, em termos de documentos originais, né, nós tínhamos esse material e, obviamente, o que inclusive está aqui na Câmara, né, os periódicos, acervo de periódicos digitalizado, né, que na verdade gerou uma massa documental gigantesca, para dizer a verdade. Sim. Então o desafio até foi um pouco diferente. Como nós tínhamos um veículo, ou vários veículos, retratando diariamente a história da Brigada Militar, do 12º Batalhão,
e mais alguns documentos também internos, a gente tinha um excesso de informações. Então a gente chegou um momento e disse, bom, o desafio nosso é conseguir traçar uma linha coerente, né, e elencar os fatos que realmente diferenciassem ou que conseguisse comunicar o real diferencial do 12º Batalhão, né, e que forma a identidade, né, da corporação. Então esse foi o grande desafio. Então 240 páginas foi pouco, né? Sim, mas aí é um trabalho que quem é do jornalismo, e tu também és jornalista, sabe como é que funciona. O sujeito coleta muitas informações, dados, entrevistas, enfim. Aí depois vem o trabalho de cortar, né? Se não cortar, fica enfadonho, as pessoas não vão ler e tal. E para quem não é da área, tudo é muito importante. Isso aqui não dá para tirar e tal. Mas chega um momento que o texto é limpado e aí tem... Mas veja só, olha só que interessante, existem escolhas editoriais a serem feitas, né? A gente poderia retratar as operações de policiamento extensivo, grandes ações que a Brigada teve. Não, a gente não deu tanta ênfase porque tinha outros aspectos a serem colocados, né? A gente poderia dar maior ênfase a uma coisa ou a outra, mas a gente fez escolhas, né? Então, isso foi inevitável de qualquer jeito, né? Aqui o que tu falavas, eu achei. Ata de fundação do 12º BPM, folha 1 do livro histórico da unidade. Mas quem escreveu aqui tinha uma letra boa até, né? Conforme decreto tal, o senhor governador do estado Euclides Triquez, e depois vai citando, assim, por data, setembro 09, foi instalado oficialmente. Claro, a data de fundação, né, 9 de setembro de 1974, quer dizer, interessante. Até tem uma questão dessa data que eu gostaria que até o Ribas comentasse depois, mas tu estás numa parte do livro que é importante que o espectador possa ter a compreensão, que o livro é dividido em duas grandes partes, né? Uma, até a fundação, do início da colonização, início do policiamento ou da segurança pública aqui em Caxias do Sul, cuja contribuição indelével foi dada pelo tenente-coronel Manuelito Savariz, né? Que ele tem um livro sobre a segurança pública. Não tínhamos o batalhão ainda, mas já tínhamos grupamentos. Tínhamos destacamentos. Exatamente. Destacamentos. E ele faz um retrato sensacional, né? Então nós tivemos essa grande fonte. E após 1974, então é o 12º. Então são as duas grandes tomos, digamos, dentro do livro, né? E a data de 9 de setembro também é uma data bem interessante, né, Ribas? Dentre os diversos momentos assim bem importantes do livro, né, como o Charles mencionou, essa é a folha 01, né, do livro histórico. Acho que foi o primeiro momento assim que realmente deu pontapé inicial na história, né, Charles? Isso mesmo. O batalhão ele foi criado em agosto, né, por decreto estadual, né, em 74. É um ano em que a Brigada Militar criou, né, não só o 12º, mas algumas outras unidades no estado. E é muito interessante essa folha 01, porque ali menciona a redação de próprio punho do oficial secretário da unidade da época, primeiro a data do decreto, né, que é de agosto, e mais importante, o 9 de setembro, que é a data de instalação do 12º Batalhão. Sim, mas aí seria então a data de aniversário mesmo. Isso. Né? Porque se instalou aí exatamente. É a fundação. Tanto que é a data em que consta no brasão de armas da unidade e a data em que nós comemoramos, né, o aniversário. A unidade ela comemora o seu aniversário no 9 de setembro. E eu acho que foram muito felizes na época, o comando, porque de imediato vem a transcrição de todos os integrantes do batalhão, do tenente-coronel Jorge Auri Campos da Silva, os demais oficiais, o major Alfeu, que era o subcomandante, né, todos os oficiais, todos os sargentos, todos os cabos, todos os soldados. E nós transcrevemos, né, até como uma forma de respeito e de homenagem aos fundadores do batalhão, nós transcrevemos todos os nomes no livro. Acho que foi uma ideia muito feliz que nós tivemos. Eu queria deixar aberto para vocês, aí não fazendo uma pergunta em específico, mas em conversas anteriores com o próprio Ribas e agora conferindo no livro, o livro dá conta de uma mudança de perfil que a própria Brigada Militar vai tendo ao longo do tempo. Né? O Ribas usava um termo, eu lembro que no período de pesquisa o Ribas veio aqui para a coleta de dados,
junto à própria Câmara, ele usou o seguinte termo: a polícia era quase uma força de guerra. E vocês citam aqui o contexto da Revolução Federalista, ali na última década do século XIX, em que houve uma divergência política ali entre maragatos e chimangos, enfim, e a força de Estado acaba combatendo ditos rebeldes. Com o passar dos anos, nós não estamos aqui para discutir o contexto da Revolução Federalista, mas, enfim, ali era uma força de guerra. E com o passar dos anos, a Polícia Militar vai ganhando esse viés mais comunitário. Ou seja, não perde o caráter de polícia de volta e meia ter que fazer repressão ou ter que combater algum crime, algo do tipo. Mas aí vai ganhando aquele viés preventivo e por aí afora. Então eu gostaria que vocês recuperassem também essa mudança de perfil da Polícia Militar, inclusive influenciando na forma como a população, de um modo geral, vai enxergar essa força policial. Quer falar aí? Eu posso falar um pouquinho, Charles, aí o Charles pode complementar. Né? Os imigrantes italianos, né, os primeiros imigrantes chegaram, né, aqui na Vila de Santa Teresa, na Colônia Caxias, 1875, né, o ano. Junto com esses primeiros imigrantes, né, a força pública da época, o corpo policial, chegou também. Né? Então, nós dissemos isso, repetimos várias vezes, né, durante as nossas conversas, de que a história da Brigada Militar ela acompanha, né, desde o nascimento da cidade de Caxias do Sul. Nós realmente e verdadeiramente acompanhamos o município desde a sua origem. Nessa época, isso ainda no Império, né, antes da República, verdadeiramente o corpo policial, porque a Brigada Militar, essa denominação ela é pós-República, 1892, que é o nome definitivo que nós temos até hoje. Né? Foi uma maneira também de quebrar, né, aquele vínculo à lembrança do Império. Nós, nessa época, éramos verdadeiramente, praticamente um exército estadual. Ela era formada, tinha preparo, armamento, né, para auxiliar na divisa do próprio Estado, do próprio país. Eram deslocados para outras localidades para enfrentar. Há também riscos de fronteira ainda, né? É isso que eu ia falar. Existe um conceito que o Ribas está falando, que é o exército ele age para proteção ou conquista de território. De territórios. Polícia não tem nada a ver com isso. Exatamente. Mas é uma mudança fundamental de conceito, né? Sim, sim. Só que demorou muito tempo para isso. Né? E essa evolução ela veio, né, veio ocorrendo um processo com o passar dos anos. Então, em 1892, imediatamente após a proclamação da República, nós acabamos tendo a denominação permanente, né, de Brigada Militar. 1910 é muito uma data emblemática aqui para o município, né, a chegada do trem, e mudou, né, a evolução aqui cultural, histórica, econômica da cidade. Esse momento histórico importante Caxias do município... passa a ter, desculpa interromper, Caxias passa a ter a denominação de cidade, né? Também, no mesmo dia. Que é dia. algo que também no mesmo pesa. dia. Eu lembro nas pesquisas da tua falecida mãe, historiadora emblemática aqui de Caxias do Sul, Tânia Toné, isso foi alvo de muitos debates entre os próprios historiadores até que se consolidou esse 1910, o marco da chegada do trem. Eu lembro alguns vereadores aqui, por exemplo, o ex-vereador Edilói Frisso, que também é historiador, se debruçou sobre isso, até nos marcos legais da cidade, reconhecendo isso. Então é apropriado colocar o 1910 também como data marca. Isso, porque nessa chegada do trem, Fábio, na comitiva que veio de Porto Alegre com o vice-governador, né, o comando da Brigada Militar fazia parte. Ela veio juntamente com essa comitiva de trem. Né? Então, a gente vê e percebe, né, claramente que a Brigada ela fez parte, né, e faz parte até hoje, né, de todos os momentos importantes da cidade. Né? Até a década de 30, nosso preparo, basicamente, ele era militar, o armamento também. Né? O nosso último momento, assim, como força realmente militar, né, foi lá na Revolução de 32, e a partir daí, então, é o que a Brigada ela denomina como uma fase
de transição, né, entre a fase bélica para a fase policial. Então, entre 30 até a década de 50, nós temos essa transição. E a partir de 50, aí inicia então o Pedro e Paulo, que é o policiamento a pé. Que foi o trecho com o qual eu comecei o programa. Isso. Então ali começou a fase policial da Brigada Militar, verdadeiramente a fase policial. Na década de 60, em Porto Alegre, iniciou o policiamento motorizado, né, de radiopatrulhamento Pedro motorizado. e Paulo, para quem está mais desavisado, é o fato de os policiais trabalharem em dupla. Perfeito. E é interessante no livro também esse documento que o Charles conseguiu no arquivo histórico, o ofício do comandante do destacamento policial de Caxias do Sul, em 63, informando ao prefeito municipal a instalação dos Pedro e Paulo e colocando à disposição em serviço do município. Antes de ir para o Charles, a Liane, e aí eu já vou pedir que tu emendes para não esquecermos a presença feminina. O livro tem um destaque muito específico, dá espaço a um capítulo dedicado à criação de uma setorização feminina. Aí tu podes desenvolver melhor isso. Mas o papel das mulheres na própria Brigada Militar, depois a estruturação da Patrulha Maria da Penha, algo mais recente para combater especificamente casos de violência, agressões, feminicídios e por aí afora. Complementando a fala do Ribas, o livro do 12º Batalhão, a gente não conta, é interessante que tu não vai conhecer só a história desses profissionais, mas tu tem toda a história da construção da cidade de Caxias do Sul, porque a gente vai, até como o Ribas citou, desde quando éramos colônia Caxias até de fato nos tornarmos município de Caxias do Sul. É por isso que tu tem tu perpassa todos esses fatos históricos, né? E a questão que as mulheres começam a fazer parte da corporação, elas vêm para compor o efetivo onde não há mais a distinção, né? Elas vêm a agregar a sua força ao trabalho, elas também vêm trabalhar também na parte administrativa. São tão brigadianas quanto os que já estavam. Tem alguns relatos que não, em off, né? De que a incorporação do efetivo feminino aqui em Caxias foi feita de uma forma muito tranquila. Muito tranquila, foi muito aceito. Né, que as testemunhas Pelos da... brigadianos Só para que situar, Charles, estamos falando agora 91. 1991, Tá. Festa da Uva, 1991. Que o Coronel Ribas estava ali em meados de 60, 70, a Liane complementou, já estamos em 91 agora. E é um momento histórico muito importante de Caxias do Sul, porque de Caxias do Sul, mas basicamente da Brigada Militar, porque... O livro até traz uma foto das brigadianas com as soberanas da Festa da Uva. Sim, é um período muito ativo, tem os módulos, né, aqui dos bairros também, alguns comandantes começam a participar efetivamente também, inclusive de programas de rádio, né, reportando um pouco mais sobre como é o funcionamento das operações. Já localizei a foto. PMs femininas, Sargento Márcia e Soldado Zamboni, com um trio de soberanos da Festuva 1991. E a própria sociedade começa a refletir o protagonismo feminino. Então, é uma coisa que anda de forma paralela. Né? E é um momento também de criminalidade em alta em Caxias do Sul. E a partir daí ela começa a baixar. Então, é interessante. Nós estamos nos aproximando da reta final do programa e são 3 entrevistados. O assunto não se esgota e nós ainda não fomos para as dicas do autor. Então, eu já vou chamar de imediato a vinheta. Roda aí. Então, nas dicas do autor, aqui recebendo os pesquisadores, organizadores da obra 12, Memórias de um Batalhão de Caxias do Sul, Tenente Coronel Jorge Emerson Ribas, a pesquisadora Liane Bartelli e também o pesquisador Charles Torné. Eu vou pedir que de forma imediata vocês encarem a câmera aqui, conversem com quem está em casa, em ordem, da esquerda para a direita, aqui no meu radar de visão, e compartilhem com quem está nos acompanhando neste momento dicas de autores, livros, podem ser obras desconhecidas, clássicos, ou seja, vocês entendem que quem está em casa tem que correr atrás e ler também. Começamos por ti, Ribas. Bom, Fábio, eu vou deixar como
uma recomendação, um livro que foi o meu livro de cabeceira ao longo do meu período de comando no batalhão, né? O livro O Monge e o Executivo, né? Que é um livro que trata sobre questões de liderança e um livro que verdadeiramente me acompanhou, né? Eu fiz a leitura dele por 3 vezes e ele tem um prosseguimento, né? Depois com o livro De Volta ao Castelo, né? Quando um grupo, né, bem diversificado de pessoas que passam durante uma semana num retiro, eles acabam retornando, né, para fazer uma nova conversação. Então foi um livro que muito útil para mim, né? Eu acho que contribuiu muito para a minha formação e vou deixar esse livro como a recomendação, né? O Monge Executivo e a sequência dele, né, De Volta ao Castelo. Liane? Uma boa dica. Em 2009 eu li um livro, 2019, perdão, eu li um livro que mexeu muito comigo e desde que eu conheço alguma pessoa hoje em dia que me pede, me indica um livro, algo atual, algo que vá mexer comigo, que eu precise saber hoje e para o futuro, é 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Fala bastante sobre inteligência artificial, tecnologia, as mudanças que a gente tem no cenário que vivemos hoje e o que está por vir. Charles? Bom, eu vou dar uma dica do último livro que eu estou lendo nesse momento, que é A História do Vinho, do Hugh Johnson. Olha aí. Bastante apropriado. Esse momento que começa a esfriar. Ele tem um acesso um pouco complicado, tem alguns livros na internet, ainda não é qualquer livraria que tem. Mas é muito bom, fala sobre toda a história e cultura da civilização. Na verdade, é uma grande aula de história da civilização. Claro, o vinho também é provocativo para isso. Não, total. E outro livro na área empresarial que eu li há muitos anos atrás, mas está ainda cada vez mais atual, que é o Feitas para Durar, né? Que é um livro que fala sobre empresas visionárias. É um livro também grande, mas é sensacional. Ele funciona muito, ele dá muita munição também para o empresário, para o empreendedor entender que uma empresa é muito mais do que números, ela tem alma, ela tem visão. E uma terceira dica que eu acho sensacional, só que um livro que tem que ter certos cuidados, que é As 48 Leis do Poder, né? Que é um livro também que ensina, faz um resgate histórico também sobre a história política, na verdade, né? Do uso do poder. E é um livro para pessoas bem intencionadas, porque se for mal intencionado pode ser mal usado, mas é um livro sensacional. Bem, aí fica a cargo também de quem vai escolher. É aquela história do voto também. Ah, mas o presidente, o governador, enfim, o fulano não presta. Bom, mas ele foi eleito, então na próxima reavalie as escolhas, né? Estamos numa casa política, então nada mais propício para discutir, né? Nem nada tão aberto quanto o Poder Legislativo. Mas, enfim, voltando aqui para a abordagem final de 12 Memórias de um Batalhão de Caxias do Sul, que é o foco do nosso Café com Letras, eu queria destacar nas manifestações finais de vocês, digamos assim, que vocês dessem uma atenção a uma dita curadoria fotográfica, que eu acredito que tenha acontecido. Nós citamos de forma mais rápida alguns documentos. Mas nós temos aqui uma foto lindíssima do alvorecer, ou seja, de manhã cedo, o batalhão aqui, um efeito de luzes, né? Provavelmente tenha sido feita essa foto com velocidade baixa, aquelas técnicas de painting, que no fotojornalismo também são técnicas muito conhecidas. Aqui um efeito de preto e branco, fardamento histórico do policial, e por aí afora, numa folhada aqui quase que aleatória, nós vamos tendo contato com essas imagens. Um destacamento de 1960 aqui, ó, como varia também o perfil dos uniformes, mas enfim, é sempre interessante ver isso aqui. Eu gostaria que vocês comentassem, enquanto eu vou folheando de forma aleatória o livro, o trabalho que foi com relação à curadoria fotográfica.
E na despedida do Coronel Ribas, de repente, esse caráter mais comunitário que a Brigada assumiu de uns anos para cá, que eu entendo que seja algo muito caro para ti, para o senhor também, nesse período como comandante de polícia. As fotos, então. Bom, eu posso falar um pouquinho das fotos. A gente sentiu em dado momento que nós precisávamos fazer um retrato do momento atual do batalhão, né? Porque o que está sendo feito, o que nós fazemos hoje, vai virar história amanhã, né? Então, a gente precisava traduzir esse espírito do 12 Batalhão, né? E retratar isso de alguma forma, registrasse, né? De alguma forma. E aí nós tínhamos, né? Ao nosso lado o Jackson, né? Que é um fotógrafo de mão cheia, e nada mais óbvio do que convidá-lo a participar do livro. Então, nós demos esse tema para ele, né? De retratar o espírito do 12, e ele, então, pudesse exercer sua criatividade plena, né? No ensaio fotográfico. E o resultado foi magnífico, como a gente pode ver, né? Liane, quer acrescentar algo sobre as imagens? Eu acho que além do conteúdo que foi escrito, as imagens complementam bastante, o livro ilustram bastante. Tá lindo, a gente tem todo o resgate histórico, como também o Charles falou, atual, que vai ficar para a posteridade. Ribas, então nesse encerramento, além de algo que tenha ficado para trás daqui a pouco na nossa abordagem, nós não temos a pretensão de, num programa de cerca de meia hora, contar o livro inteiro, mas deixar pistas e provocações para quem tiver contato com a obra. O sujeito já leu e pensou, mas não pensei que era essa a ideia que eles tinham tentado passar. Então, o Café com Letras tem muito disso. E também esse viés comunitário, que eu entendo que o senhor, ao longo do seu período como comandante, tentou passar, né? Pois é, Fábio, eu acho que nós falamos muito bem sobre isso, né? O livro, ele vem contando, né, essa história dessa evolução do município e da própria corporação aqui em Caxias do Sul. Então, desde 1875 até os dias atuais. Em 1974, então, essa história ela ganha uma autonomia quando o 12º EPM é criado. O que eu gostaria, Fábio, eu acho que eu não posso deixar passar, alguns agradecimentos que nós temos que fazer, né? Então, eu gostaria de iniciar aqui pelo próprio Poder Legislativo, né? Pela Câmara de Vereadores. A Câmara, o acervo, né? De memória da Câmara foi muito importante para nós. Nós procuramos a ti na época e tivemos assim as portas abertas e recebemos muitas das informações. A Câmara de Vereadores também, né, faz parte dessa história, está no livro conosco. Nós temos alguns momentos bem importantes, né? Um deles, uma foto em destaque, uma sessão solene alusiva aos 25 anos do 12º Batalhão. Quem está na tribuna é o ex-vereador Zoraide Silva, se eu não estou enganado. Isso, ele foi o proponente da homenagem naquele ano, né? E na mesa... Eu acho que é mais na parte final do livro. Na mesa, nessa sessão, foi uma sessão solene comemorativa aos 25 anos. O vereador Zoraide foi o proponente. Nós temos o presidente do Legislativo, que eu acho que era o vereador Biglia, né, o comandante-geral da Brigada Militar, o comandante regional, Coronel Santos, o comandante do batalhão era o Coronel Brenner, né? E além disso nós temos também, recente, no ano de 2019, algo que para mim, né, foi muito marcante, quando nós recebemos uma sessão da Câmara de Vereadores no auditório do batalhão. Um prêmio Caxias. Isso aqui Exatamente. Está tudo registrado no livro. Exato. Essa sessão está bem no finalzinho, eu já passei por ela. Isso. Estou fazendo aqui uma folhada regressiva, mas no trabalho de edição nossa equipe pegará as fotos. Temos aqui também um voto de louvor concedido pela Câmara em 2016, depois de uma operação policial. Eu lembro disso também, de autoria do ex-vereador Zoraide. Nós temos a mensagem, né, do presidente do Legislativo aqui falando em nome da Câmara de Vereadores. Presidente de 2020, o vereador Ricardo Aneluz. Perfeito. Agora a Câmara sendo presidida pelo vereador Velocino Esso. Isso. Mas enfim, está devidamente registrado aqui o recado do Poder Legislativo. A ti, ao Eduardo, que foram dois grandes colaboradores.
E agradecer também aqui publicamente, né? Eu acho que nós devemos lembrar aqui do Hernani, que foi o diagramador do livro, o Hernani Carraro. O Hernani Carraro, um ilustrador do primeiro time no cenário local aqui, obras infanto-juvenis, premiadíssimo, ele já veio aqui várias vezes no programa, inclusive. E um agradecimento meu, pessoal aqui, à Liane, ao Charles, porque realmente sem vocês não teria a mínima chance de nós tornarmos possível esse projeto. Então, meu agradecimento aqui, obrigado, Fábio, obrigado, Liane, obrigado ao Charles e todos aqueles que colaboraram conosco nesse projeto. Então, a honra foi toda nossa de poder recebê-los aqui, tratar de, como vocês mesmos falaram, acaba se tornando a própria história da cidade, de certo modo, né? A brigada imbricada com momentos da história de Caxias do Sul, se relacionando com... Aqui o Ribas enfatiza o poder legislativo, claro, estamos na TV Câmara da Casa, mas há também órgãos do comércio, do empresariado, a própria prefeitura, sindicatos, temos aqui também a manifestação da União das Associações de Bairros, a UAB, então, ou seja, há todo um envolvimento com a cidade, ou seja, aqui temos parte da história de Caxias do Sul também. Quero agradecer imensamente a vocês. Então, acabamos de conversar, aqui citando da esquerda para a direita, esse tenente-coronel, mas sempre tenente-coronel, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul, Jorge Emerson Ribas de Lima, os pesquisadores Liane Bartelli e Charles Tonet, eles que organizaram, se debruçaram e nos entregaram essa obra aqui de 240 páginas, recentemente lançada no cenário local, 12 Memórias de um Batalhão de Caxias do Sul, pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.